Bom dia, mais um Café com Reflexão. Desta feita, gostaria de ler Marcos capítulo 16, versículo 16, 15, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando Jesus lança esta proposta da grande comissão, ele traz a consciência de que o povo de Deus, de fato, é responsável pela proclamação do Evangelho para todos os povos. E ainda parece agora, já mais recente, um pensador cristão, que ele diz o seguinte: prega o Evangelho em todo o tempo, e se necessário for, use as palavras. Mostrando que a pregação do Evangelho ela está mais dentro de uma atitude cristã do que de uma fala cristã. Ou seja, as pessoas estão preocupadas em perceber mais as minhas atitudes, a minha postura, do que necessariamente a minha voz. Ainda um dos pais da igreja traz uma frasezinha acerca disso, propondo que, olha, o que tu és me fala mais alto do que 1 milhão de palavras. Então, o que nós somos representa muito mais a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, do que, de fato, a nossa fala. Eu diria que nós não devemos coadunar com a nossa fala, mas a nossa fala deve coadunar com a nossa condição e com a nossa estrutura e com o nosso testemunho de vida, e esta vida cristã. E dentro disto me vem um conceito interessante, estava pensando sobre isto agora e resolvi falar para vocês, então como sendo este café de reflexão mesmo, como o Evangelho chegou a você? Se todos nós parássemos para tentar buscar a forma pela qual viemos a alcançar a palavra da salvação, praticamente a maioria de nós, uma quase totalidade, traria a afirmação de que uma pessoa, um amigo, um irmão, trouxe a palavra do Evangelho para você, caminhou com você, insistiu com você, e por ter sido talvez insistente, talvez trazendo também um exemplo de vida, a fala e a atitude desta pessoa te levou aos pés da cruz, ou te levou a de fato compreender a palavra de Deus como sendo palavra para a salvação, mediante esta pessoa que lhe pregou, que lhe proclamou o Evangelho. Com isto, podemos compreender a fé cristã. Não estou falando do cristianismo como religião, mas estou falando da fé cristã mesmo, a fé cristã daqueles que trazem em si a narrativa bíblica, principalmente dos 3 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, em que os 4 primeiros capítulos, em que as pessoas, à medida que se convertiam, saíam anunciando e proclamando o Evangelho, caindo na graça do povo. E dia a dia a Bíblia diz que estava sendo acrescentado na igreja aqueles que deveriam ser salvos, mas o aspecto do crescimento deste povo, desta igreja, deste número de cristãos, estava na oralidade, que nós chamamos de conceito da oralidade. E esse conceito da oralidade nos traz a consciência de que a nossa fé, a fé cristã, ela é uma fé da revelação. E quando nós trabalhamos esse conceito da fé da revelação, tanto o aspecto judaico quanto o aspecto cristão trazem em si estas características de forma talvez um pouco distinta da outra, mas que traz esta proposta do Evangelho para o povo gentílico, gentil, e do judaísmo para o povo judeu, para a nação de Israel, como sendo religiões que foram traduzidas
pelo conceito da revelação. Moisés ele sobe ao monte para receber a revelação da palavra de Deus para o povo, e posteriormente a gente vai compreender em Cristo Jesus que quando ele desce do monte, pós-monte da tentação, quando tentado 40 dias também, ele já desce para começar a anunciar o evangelho da paz, ou para começar a revelar esta palavra de salvação para os povos também. E a gente pega então a fé cristã dentro deste aspecto da revelação até um passo a mais do que a fé judaica, porque enquanto o judaísmo tem em Moisés uma única proposta de revelação da palavra de Deus, no cristianismo nós trazemos o conceito da dupla revelação da palavra de Deus, que a gente traduz por palavra viva e palavra escrita. Nos originais, logos zoe para a palavra viva indicando Jesus, e logos égrafos, ou palavra das escrituras, para então identificar a palavra de Deus como revelação da fé cristã para as nossas vidas. Só que tem um lapso aqui de palavra de Deus, irmãos, dentro do próprio conceito do Evangelho, que vai da era 33 da era cristã, ou da 33 da era cristã, até próximo do 6º século da era cristã também, então um período de mais de 20 anos, por aí, ou quase 30 anos, em que não se tinha nada da palavra de Deus, não tinha nem o escrito do Novo Testamento para que pudéssemos nos firmar nele, e tudo quanto a igreja tinha era aquilo que os discípulos aprenderam de Jesus, os 12 principalmente, e depois transmitiram ao povo, e isto significa estar alicerçando no firme fundamento dos apóstolos, trazendo esta consciência de tudo quanto nós temos como revelação da palavra de Deus a priori. Ela começa com aqueles 12 homens que andaram por 3 anos com o Mestre Jesus, com o Senhor Jesus, com o Senhor das nossas almas mesmo, da nossa salvação, como sendo nosso irmão mais velho na condição de unigênito, mas como sendo filho de Deus e Deus na condição de primogênito. Então, tudo quanto nós temos como realidade da palavra de Deus, necessariamente, que hoje você abre a Bíblia a ler, os pais ou os primórdios da fé cristã, os primeiros discípulos da fé cristã, ainda deste período aqui, do início do 4º século, que é o ano 33, para o início do 6º século, que é por volta de 52 a 53 da era cristã também, a este período em que não tinha nenhum tipo de revelação da palavra escrita do Novo Testamento, senão que o que tinha era tão somente a oralidade cristã. Aquilo que os discípulos absorveram de Jesus, e eles ensinaram os primeiros filhos na fé, podemos dizer assim, os primeiros discípulos, que por sua vez, à medida que recebiam dos apóstolos também, já se tornavam discípulos e começavam a buscar outros mais para, pela oralidade da palavra, transmitir o Evangelho a outras pessoas que pudessem vir a crer também, como sendo a mensagem central do Evangelho, crer na morte, na ressurreição e na ascensão de Cristo Jesus como pauta da nossa salvação. E ainda Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, posterior, então a esse período da oralidade, ele está falando o seguinte, que ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. E tudo isto era a forma da igreja primitiva levar a evangelização para os povos. O Cristo que se torna homem, que se torna a palavra de Deus, palavra viva, Logos de Deus. O Evangelho de João, logo no capítulo 1, E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então a gente vai pegar aqui no princípio mesmo este contexto da revelação da palavra, que era o próprio Filho de Deus, encarnando, tomando forma humana para se identificar com a humanidade e posteriormente
com a sua ascensão e a descida do Espírito Santo, a gente vai compreender este outro aspecto também, que a gente já começa a propor como verdade dogmatizada também. E esta verdade dogmatizada, ela vem por aquilo que os primeiros escritores conseguiram escrever acerca do ministério de Jesus. Mas eu quero deixar aqui com vocês este contexto de que necessariamente você é crente porque alguém falou do Evangelho para você de uma forma oralizada, ou seja, usou a forma oral, transmitiu, falou do amor de Jesus para você e em detrimento disto, hoje, você é cristão. Eu quero dividir este tempo primeiro aqui, este tempo desta fala primeira, talvez umas 2 ou 3 ministrações, para não trazer muita informação para vocês e vocês irem absorvendo de forma saudável. E assim eu quero encerrar esta primeira fala trazendo esta consciência, palavra viva, palavra escrita, o verbo de Deus que se fez carne, né? O verbo de Deus também que foi traduzido para o conceito do égrafos, ou a palavra escrita, o Espírito Santo como também o autor da própria Bíblia, como aquele que inspirou os autores. E assim compreenda, você está aqui, você é cristão, porque alguém falou, porque alguém ouviu do Evangelho e depois transmitiu a você, e você é cristão, porque este que transmitiu, ele falou do verbo de Deus e depois ele te ensinou o que nós chamamos de logos égrafos, ou do verbo também escrito para a sua salvação, dupla revelação da palavra de Deus. Fica na paz, beijo no coração e até a próxima.